noite, queridos irmãos. Graças a Deus, novamente, estamos aqui reunidos, em nome do nosso querido Mestre Jesus, para mais uma noite de estudos através do canal no YouTube da nossa querida Casa Centro Espírita Irmão Clarence. No mês de dezembro, nós dedicamos os nossos estudos ao aniversariante do mês, que é o nosso Mestre amado querido Jesus. E esse mês foi escolhido o livro Jesus no Lar. A lição de hoje, meus irmãos, é a lição número 20, a caridade desconhecida. E aí, nosso querido irmão Neio Lúcio, ele nos coloca assim, essa passagem de Jesus na casa de Pedro. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados, e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, gaba de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos, quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês, e em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade, digna de tratamento, e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil, em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava, espontâneo, todas as possibilidades ao seu alcance
na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública, para que não oferecesse perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema, e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo, e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, e em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Mestre amado e querido, agradecemos a Ti essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos aqui novamente reunidos em Seu nome, na presença desses amigos da espiritualidade superior, para estudarmos mais um pouquinho sobre os Teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Roguemos a Ti, Mestre amado, que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações abrindo-os, para que, através do amparo dos nossos benfeitores e guias espirituais, possamos compreender os teus ensinamentos com a maior clareza. E assim, Mestre amado, com os nossos corações envolvidos nessas vibrações de paz, amor e fraternidade, que pedimos a Ti a permissão para darmos por iniciado a nossa noite de estudos. Que seja feito em Teu nome, em nome de Maria Nazaré, nossa mãe amada e querida, em nome do nosso querido irmão Clarence e de toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 13 não sai da vossa mão esquerda o que dá a sua mão direita. No item 10, nós temos uma mensagem de um espírito protetor, mensagem passada na cidade de Lyon em 1860. E o nosso querido irmão, ele começa assim. Eu vou ler só um pedacinho da mensagem, porque ele inicia exatamente assim a mensagem. Meus amigos, tenho ouvido muitos dentre vós dizerem: como posso fazer caridade se muitas vezes não tenho nem o necessário? E ele continua:
A caridade, meus amigos, se faz de diversas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, palavras e ações. E foi justamente isso que o nosso querido Mestre Jesus nos passou quando ele deu esse exemplo para os seus apóstolos, para aqueles que estavam ali naquele culto, recebendo as bênçãos daquelas informações. Informações que chegaram até nós, através de Neo Lúcio. Então, nosso querido Mestre Jesus, ele nos mostrou com essa lição valiosíssima que não é somente a moeda, a bolsa moedada, seja do valor que for, que nós possamos fazer a caridade. Não. Não é somente, não. Pelo contrário, a grande maioria das vezes, a caridade ela vem através da intenção daquele que está fazendo. Porque não adianta nada eu ter uma bolsa bem cheia de compras de alimentos. Não adianta nada eu dar uma doação em dinheiro, material, gorda, né, poupuda, mas se eu der por dar. Estou dando sem prazer, sem intenção de carinho. Estou dando por dar. Pelo contrário, muitas das vezes eu vou querer dar aquilo para mostrar aos outros. Olha como estou sendo caridoso. Olha como eu sou bom. Não, meus irmãos, isso não é caridade. Caridade é aquilo que vem do coração, independentemente do que for, do que seja. Dinheiro, bolsa de mercadorias, de alimentos. Mas o que é importante é aquilo que está vindo do coração. Porque caridade tem que ser uma coisa que vem de nós. Uma coisa nossa, do interior, daqui, do sentimento. Ela não pode ser, a caridade não pode ser uma coisa somente externa. Porque aí não é caridade. Aí é se querer demonstrar que é bom e que é virtuoso. Só que a virtude, ela tem que ser contida. Ela tem que ser secreta. É justamente aquela virtude que a mão esquerda não saiba o que a mão direita está dando. Esse realmente que é o objetivo da caridade. E através desses recursos caritativos que nosso Pai de amor e misericórdia nos oferece, nos estimulando
nos inspirando através de Jesus, através dos benfeitores e guias espirituais que trabalham em nome do Mestre, e eles vão nos trabalhando através dos tempos. É esse estímulo, né, de recursos que vai nos abrindo um leque de caminhos caridosos que possamos ter e que possamos fazer. Como o nosso querido irmão nos fala aqui, pensamento, palavras, ações. Ele ainda coloca aqui, ó, por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem mesmo terem visto a luz. A prece é uma das maiores caridades que possamos fazer uns com os outros. Através da prece, nós fortalecemos corações, consolamos corações. E é uma caridade importantíssima. Por quê? Porque nós recebemos essas informações, principalmente os irmãos que estão desencarnados. Quantas vezes nos vêm nos dar essas informações? Lá no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina, na segunda parte, que fala exatamente sobre os trabalhos que nosso professor Kardec fez junto a esses irmãos desencarnados na Sociedade Espírita Parisiense, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e também nos trabalhos que nós, informações que nós obtemos de companheiros que fazem o trabalho de atendimento a irmãos desencarnados, e muitos vêm informar como a prece alivia os seus corações, principalmente quando estão em sofrimento. Uma prece do coração os alivia, como nosso querido irmão colocou aqui. Palavras dirigindo aos vossos companheiros todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos homens irritados pelo desespero, pelas privações, e que blasfemam o nome do Altíssimo, eu era como vós, sofria e infeliz, mas acreditei no Espiritismo e veja agora, sou feliz. Aos velhos que vos disserem, não adianta, estou no fim da vida e morrerei como vivi, podemos responder, Deus tem uma justiça igual para todos nós. Lembrado dos trabalhadores da última hora. As crianças já viciadas pelos exemplos que têm à sua volta e que vão caminhando pela vida prestes a serem vencidas pelas más tentações, dizei, Deus vos vê, meus queridos filhos, e não vos canseis de lhe repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por se desenvolverem em suas jovens inteligências e em lugar de pequenos vagabundos farei deles homens. Isso também é uma forma de caridade. E como é, meus irmãos? Como é uma grandíssima forma de caridade. Tem o trabalho, né, conhecido como CVV, Centro de Valorização da Vida, aonde irmãos estão lá caritativamente aguardando telefonemas de companheiros que estão em desespero, precisando desabafar, precisando falar com alguém. Estão lá aqueles irmãos lá, doando um pouquinho de si para eles.
aguardando essas ligações, e quantos corações eles não consolam com palavras de coragem, encorajando eles, mostrando para eles que existe sim uma luz lá no fim do túnel. Quantos corações não são consolados por esses irmãos? É uma caridade, com toda certeza, é uma caridade. Tem um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Uns anos atrás, a convite de um grande amigo, eu fui conhecer o hospital Curupaiti, que eu estava esquecendo o nome, mas me lembrei. O Hospital Curupaiti. O Hospital Curupaiti, para os irmãos que não conhecem, né, é um hospital especializado a companheiros que contraíram a hanseníase. Fica ali em Jacarepaguá. E aí, há uns anos atrás, eu fui a convite desse grande amigo conhecer o hospital. Esse amigo fazia visita a esse hospital. Eu fui conhecer com esse companheiro o Hospital Curupaiti. E logo, a primeira visita feita, recebi, todos dois, né? Eu e ele, recebemos uma grande lição. Chegamos no hospital, entramos na primeira enfermaria, isso já tem, no mínimo, mais de 10 anos, mas nunca esqueci. Entramos na primeira enfermaria. No primeiro leito à direita tinha um senhor tomando um café. Provavelmente era o lanche da tarde. Todos ali estavam tomando os seus lanches. E ele estava com seu pedacinho de pão, comendo, tomando seu cafezinho com leite. E o meu amigo virou para ele: boa tarde, tudo bom com o senhor? Como é que está o seu café, o seu lanchinho, o seu pãozinho? Está gostoso? Ele respondeu: boa tarde, está sim, muito obrigado e tudo. Aí esse meu amigo virou para esse senhor e falou assim: eu vou deixar o senhor tomar o seu cafezinho, depois eu vou passar em outros companheiros, na volta eu passo de novo aqui no senhor, tá bom? Fica com Deus, toma aí o seu cafezinho, faz aí o seu lanche. E nós fomos para os outros leitos. Só que esse amigo, aliás, né, eu virei assim para trás, quando eu olhei, aquele senhor estava chorando. E o meu amigo ficou preocupado. Por que ele está chorando? Ficou preocupado e retornou. Nós retornamos lá no senhor, né? Aí esse meu amigo foi e falou assim: olha, meu companheiro, desculpe, eu falei alguma coisa ao senhor, que o senhor ficou chateado, alguma coisa que eu aborreci sem querer o senhor. Aí ele virou para mim e para o meu amigo e falou assim: não, pelo contrário, é porque eu estou há tanto tempo aqui e ninguém fez essas perguntas que o senhor fez para mim. Ninguém virou assim tão espontaneamente como o senhor e me fazendo essas perguntas. Como é que eu estou? Como é que está meu lanche? Se está saboroso? Se está gostoso? Meus irmãos, nós temos o hábito,
né? Esse meu amigo tinha o hábito, né? Como também era hábito também de grupos espíritas, né? Até mesmo de outros irmãos de outras culturas religiosas, né? Que visitavam lá, o hábito de levar algumas coisas assim de higiene pessoal, né? Como tem lá no Abrigo Cristo Redentor em Bom Sucesso, tem um grupo da nossa casa que leva, né? Também higiene pessoal, como papel higiênico, sabonete, assim. E aí esse meu amigo, ele tinha o hábito de levar também um pouco de sabonete, um pouco de... O que foi mais valoroso para aquele senhor do que lá o kitzinho que esse meu amigo deixou. Foi ter perguntado por ele. Foi ter mostrado uma preocupação. Uma preocupação no sentido de que, como você está, meu amigo? Você está bem? Se não tiver, eu estou aqui. Estou aqui com os meus ouvidos abertos para lhe escutar. Muitas das vezes, irmãos, isso é muito mais valoroso do que qualquer doação material, seja qual for. Muito mais valoroso. Fiz parte, graças a Deus, hoje em dia, devido a questões de trabalho, né? Não tenho podido mais, mas fiz parte por um bom período do trabalho que a nossa casa tem, né? O grupo de entrega das quentinhas. Aos irmãos que estão no momento de situação de moradores de rua. E nós aprendemos isso e observamos isso. Muitas das vezes, o que levamos de mais valor a esses irmãos não é nem a quentinha ofertada, mas sim o reconhecimento. A preocupação de entregar a quentinha e perguntar a ele: oi, meu amigo, boa noite, olha, como é que você está? É como se estivesse abrindo os braços para ele, dizendo: olha, eu estou aqui para ouvi-lo e ajudar o que eu puder ajudar. Isso, muitas das vezes, tem um valor muito maior do que qualquer doação material. E é isso que nosso querido Mestre Jesus quer nos passar, e nos passou, melhor dizendo, na sua valiosa lição dada aos apóstolos e, consequentemente, para nós, com toda certeza. Porque essas lições não chegaram até nós ao acaso. Essas lições vieram para nos esclarecer, os objetivos dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E um deles é esse: nos mostrar que a caridade, ela precisa vir daqui de dentro, do sentimento, estar viva. Ou seja, a intenção que vai nos dar realmente o valor real da caridade que estivermos fazendo.
Obrigado por me ouvirem. Muita paz a todos e um Natal com Jesus de muita paz, muita luz, amor e principalmente trabalho no bem. Mestre amado, querido, mais uma vez retornamos a Ti para agradecer essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa que nós tivemos, estudando mais um pouquinho sobre os Teus ensinamentos, à luz da doutrina espírita, na presença desses amigos da espiritualidade superior. Roguemos a Ti, Mestre amado, que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que, através do amparo de nossos benfeitores e guias espirituais, possamos compreender os Teus ensinamentos com a maior clareza. E que, através dessa compreensão clara, tenhamos cada vez mais a força de vontade e a coragem de nos esforçarmos para praticarmos esses ensinamentos em nossos corações e em nosso dia a dia. Roguemos também, Mestre amado, que esteja envolvendo os corações dos governantes de todas as nações, abrindo-os igualmente para que eles também sintam cada vez mais a presença, o amparo e as inspirações dos seus benfeitores e guias espirituais e que possam tomar todas as decisões visando sempre o bem-estar dos povos de todas as nações. E é assim, Mestre amado, por nossos corações agradecidos que pedimos a Ti a permissão de darmos por terminado esse nosso momento de estudos. Momentos esses que sempre sejam feitos em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, nossa Mãe amada e querida, em nome do nosso querido irmão Clarence e de toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja. Graças a Deus.